Vamos lá, Paulinho. Primeiro vídeo em velocidade normal, acionado, saída. Sem comentários ainda, tá? Deixa só ver o vídeo. Igualzinho que eu peguei de manhã. Esse deu 34. 31, 34 eu ia falar, tá? Então a gente volta lá o vídeo, vamos voltar ao vídeo. Rapidamente, voltando. Opa! Aí a gente vai para a sua saída, tá? Vamos dar uma avaliada na sua saída. Aqui o movimento da sua saída. O voo. De novo, movimento da saída. Vamos dar uma parada primeiro na posição do bloco. Tenho falado para o pessoal nos vídeos a posição do bloco. Então, aqui que está a posição do bloco. Esse daí é o centro de massa do seu corpo, tá? O centro de gravidade ele está aqui. Você está com uma posição boa, tá? Você só tem que deslocar. Opa, deixa eu usar outro tipo de pincel aqui. Então, esse aqui é o seu centro de massa, tá? O centro de gravidade ele está quase exatamente no meio, então você tem que deslocar somente um pedaço, tá? Dessa trajetória para deslocar a sua saída. Então a saída não tem um reflexo ruim, tá? Numa posição como essa. O ideal ainda seria que você tivesse com a cabeça mais baixa, tá? Um pouquinho mais baixa, tá? E a perna de trás um pouquinho mais estendida, só para a saída do reflexo ser melhor, não que vai interferir na impulsão, tá? A partir do momento que você faz a saída, agora que começa a impulsão. Se a gente perceber, a sua, como chama, perna, ela está muito estendida aqui. Então, com isso, ela não tem tanta força de impulsão. Ó, movimento que você faz, ó, você está saindo do bloco agora, o pé de trás está saindo do bloco agora. A sua perna, ela está um pouco estendida, essa perna que vai à frente, a perna esquerda. Então você tem pouca propulsão no impulso do bloco. Devia estar um pouquinho mais flexionada. Porém, uma coisa boa, você faz na posição diferente dos outros atletas, você deixa o corpo realmente na direção que você quer tomar, tá? Então, quando você sai do bloco, a posição do seu corpo é muito boa. A única coisa é que talvez poderia melhorar o posicionamento da saída para que a perna tivesse um pouquinho mais flexionada para ter mais impulsão na hora da saída. Ou mesmo utilizar esse tipo de posicionamento de perna, porém tem que treinar mais potência de pliometria de salto para conseguir sair melhor. O que acontece, na minha opinião, de errado, ou um pouco de errado, apesar que sua saída não é ruim, tá? É essa ação da perna que faz o movimento para cima. Ó, ela vai muito para cima. Isso altera a posição do corpo jogando ele para baixo. Tá? Ele joga o corpo para baixo. Na saída agora aqui, você parece que você está indo para o lado, mas não está indo para frente o corpo. Mas ele já começa a ter uma trajetória para baixo. Tá? Ele altera um pouquinho o voo. Tá? Então, essa perna poderia estar acompanhando para cá e não para cima. Tá? Então, a diferença é isso. Ela, em vez de ir para cima, ela poderia estar indo um pouco mais para frente, tá? Só acompanhando o corpo. Tá? Você saiu, tá? Então você tem algumas forças sendo executadas. A perna que vai para cima, o corpo que é ir para baixo, a impulsão do bloco, tá? E o movimento dos braços, que você vai ver que eles vão fazer essa trajetória. Então a gente tem 4 forças principais atuando no conjunto do seu voo, da sua saída, tá? Aí você entra, lança o braço para baixo. Esse movimento do braço aqui eu acho bom, tá? Ou seja, você já vai posicionar ele na direção para baixo dos braços, ó, você vai querer já fazer a trajetória para a entrada na água, então o movimento do braço eu acho bom. Não gosto só desta, como eu falei, do movimento da perna, tá? Isso altera muito o voo, tá? Aí a entrada na água, tum, posição do corpo. Se a perna não tivesse feito aquela trajetória, tá, o corpo ele estaria aqui um pouquinho mais com ângulo de 90 graus, tá? Ele estaria um pouquinho mais aqui, ó, nessa posição. Então esse ângulo aqui seria um pouquinho mais
acentuado, tá? Então a entrada na água, e aqui é o movimento que a gente precisa trabalhar melhor, tá? Aqui normalmente você deixa o movimento mais flexionado, que é para fazer o quê? Uma pressão com a perna. Isso teoricamente não pode ser executado, tá? Dentro da saída, se for executado, tá? Ele leva um pouquinho de vantagem. Só que é um movimento que tem que se tomar muito cuidado, tá? Para uma avaliação da arbitragem, pode ser considerado um movimento ilegal, tá? Então a entrada sua na água, a gente vê de novo, tá? Uma entrada relativamente limpa, limpa eu quero dizer assim, quanto menor, como chama o buraco que você entrar, tá? Menor o buraco, mais propulsão você vai ter, ou seja, menos atrito que você vai ter, tá? Então o que acontece? A sua entrada acontece aqui, né? E aí você vai entrando, tem esse daqui seria esse o tamanho do buraco que você abre na água, tá? Não é tão ruim, tá? Isso é difícil de ser executado. O movimento da perna, que tem que ser feito com mais potência, tá? Na hora que entra na água, a sua entrada. Apesar de não estar dando para ver por causa da borda da piscina, aí a gente entra, é aqui que se fala que tem uma ondulaçãozinha, que tem que tomar cuidado nessa ondulaçãozinha aqui, certo? Que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Aí você começa a separar, opa, não pegou ainda, separar um pouquinho o braço, ó, separou o braço, tá? A ondulação então está errada, aquela ondulação lá que você deu lá na coisa, essa ondulação tem que acontecer agora, ó, agora que se dá a ondulação, tá? A ondulação se dá agora com um movimento bastante forte do joelho para baixo, tá? Esse é o movimento que tem que acontecer. Quando separa o braço, nessa hora que separou o braço aqui, é aonde que tem que acontecer esse movimento aqui, ó, tá? Da ondulação. Mas você está puxando, 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 tá? E aí você, ó, no meio da sua braçada, você está dando ondulação, tá? Não há tanto problema nisso, a maior parte dos nadadores executou aí, mas perde um pouquinho do time, da propulsão, tá? Executou a braçada, tá? Lembrando realmente, ó, do afastamento que você está tendo de perna, tá vendo aqui, ó, afastamento de pernas, tá? Isso não é legal, tá? Recuperação de braço, essa recuperação aqui tá com os cotovelos muito abertos, faz com que o seu corpo fique muito grande, né? O sentido da direção da água é aqui, né? Não o seu sentido, né? Então dá muito atrito na hora que você faz isso. Então você vê aqui, ó, seu corpo está muito grande por causa dos cotovelos muito abertos, tá? Então isso daí é ruim porque dá mais atrito na hora da recuperação, que eu acho, na minha opinião, um movimento fundamental, principalmente agora que acontece esse chute aqui, ó. Tá? Eu acho que nesse momento que, ó, a perna começa a chutar, você deveria já estar com os dois braços um pouco mais estendidos, tá? Numa posição mais assim, para evitar o atrito dos cotovelos aqui, ó. Então na hora que você chuta, ó, você ainda não está em perfeito, como que eu vou falar aqui? Tá com os braços tão estendidos, ou seja, você não está pressionando o braço de uma forma que diminua o atrito, tá? Então está gerando um pouco de atrito aqui na hora da impulsão da perna, tá? Então executou, movimento. E se você perceber, você tinha conversado comigo que você já começa a fazer a braçada na hora que você está finalizando a pernada. Você já vai ver que já na primeira braçada acontece isso, ó. Você nem finalizou a pernada ainda, você já começa a primeira braçada. Isso acontece muito na sua prova de 50. Eu acho que é um fator de diminuição de performance, você sobrepor muito o trabalho de braço e o trabalho de perna. Então, ó, executou, vai acontecer o chute. O chute está acontecendo, só que o seu corpo está alto, tá? Então, o teu corpo, a direção que a gente quer que ele tome, lembra, a direção do corpo sempre uma direção para frente, tá? Então, você chuta, só que essa direção do seu chute está indo para baixo, ó. Isso vai fazer com que o seu quadril vai para cima no momento que seu corpo está descendo. De novo, quando acontece uma ação, tá? É a terceira lei de Newton lá, ou seja, uma ação reflete no movimento contrário em direção oposta. Opa, essa flecha eu fiz errado. Uma ação para baixo com uma direção para cima do quadril, com uma direção para baixo do tronco. Então ele começa a subir e descer, olha lá, ó. Tá vendo? Ó, desce o peito e sobe o quadril. O problema é que desce o peito e sobe o quadril, você não está executando a ação das pernas aqui? Então, ou seja, você ainda quer ir para frente com a ação da perna. Você quer ir para frente.
Se não há necessidade de chegar agora aqui e já começar com o seu movimento de braço. E olha o que acontece, você chuta e já abre o braço aqui, ó. Você já está abrindo o braço, você nem terminou o chute, está abrindo. Ou seja, você executa uma propulsão aqui e já começa com uma outra propulsão aqui. Tá? Essas duas propulsões, como eu falei, estão sobrepostas, as duas estão linkadas, as duas. Não pode. Tá? Na prova de 50, lógico, você estava dando um tiro de 50, o atrito que gera isso, ele é um pouco irrelevante. O nadador ele precisa ter uma frequência maior de braço, vai fazer com que realmente a braçada e a pernada ela se sobreponham um pouco. Tá? Então, olha lá. Tá vendo? Você terminou a perna aqui e você já está com os braços totalmente afastados. Isso faz com que você perca um pouquinho do movimento para fora, da primeira pegada. De novo. Olha lá. Chutou para baixo. E antes de chutar, ó, antes de terminar o chute, já está com os movimentos dos braços já afastado. Precisaria ficar, ó, o braço ele deveria ficar preso aqui um pouquinho mais, para que essa ação da perna aqui acontecesse, tá? Para que o chute da perna acontecesse para trás, não para baixo, tá? Mas como eu falei, é um tiro de 50, para você ainda é difícil controlar. Isso está fazendo com que seu corpo suba, desça, suba e desça, tá? Beleza? Então de novo, olha lá. Vou colocar o slow motion aqui para você ver. Tá, o movimento está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Tá? Então, para a prova de 50, você está dando muito atrito e não está aproveitando sua força de propulsão. As duas consequências disso é aumentar o atrito, tá? E não aproveitar tanto quanto você pode a propulsão. Outra coisa que eu vou voltar aqui, eu já vou colocar em velocidade normal. Vamos ver se você percebe qual das duas partes do seu nado está fazendo mais forte. Tá? O braço ou a perna. Então, na minha opinião, o braço está trabalhando muito mais forte que a perna. Tá? Uma prova de 50 requer, lógico, muito braço. Tá? Requer muito braço. Porém, a sua perna está servindo somente de coordenação e não está sendo aproveitada tanto quanto pode. Eu sempre achei que você tem uma perna muito boa, principalmente quando você faz exercício 2-1, você faz um exercício muito forte e você tem uma boa propulsão. O que eu acho que a gente deveria investir, depois do Maria Lenk, acabar com o movimento sobe e desce do quadril, sobe e desce do tronco, beleza? Fazer com que, como que chama, o seu movimento do braço e o movimento da perna, eles estejam um pouco mais separados, tá? Ou seja, na hora que você está aqui com o braço, você deixa o braço aqui preso um pouquinho mais, para que a ação da perna possa acontecer, para que você possa aproveitar realmente o movimento para frente do corpo, tá? Isso vai fazer com que o seu corpo fique nessa direção, evitando de vir com o movimento para cima e para baixo, tá? O movimento ondulado do seu corpo, tá? Olha lá, o movimento ondulado. Mas isso são coisas para depois do Maria Lenk, tá? Movimento ó, subindo e descendo demais. Beleza? Tá? Eu vou te mandar também os outros vídeos, aí os outros sem avaliação, aí fica um pouco mais rápido para você ver e para você colocar no pause aí. Beleza? Um abraço e, como eu tenho falado para você, confiança pro Maria Lenk. Muita confiança, tá? Muita confiança e, logicamente, descansar bastante a partir de agora. Faltam 17 dias, hein?